último pós-jogo de 2022, a gente gostaria que fosse um pouco diferente, né? Com um título das sereias, mas não teve jeito, né? A gente ficou com o vice-campeonato. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Vamos falar então hoje sobre o jogo de volta da final do Paulistão Feminino entre Palmeiras e Santos. O jogo aconteceu no Allianz Parque e o Palmeiras venceu por 2-1. No primeiro jogo, no jogo de ida, que aconteceu em Santo André, era mando do Santos. O Santos já tinha perdido a partida também por 1-0. E é incrível como a gente não dá sorte com o Palmeiras, né? Em qualquer categoria, de qualquer modalidade, a gente não dá sorte com o Palmeiras. É incrível. Mas tá, acho que falar de sorte é até um pouco errado pelo que o Santos apresentou em campo, tanto nos dois jogos da final, mas eu acho que no fim das contas acaba sendo um pouco sobre isso, porque a gente fez um jogo tão bom contra o São Paulo, dois jogos muito bons contra o São Paulo, e do nada a gente chega na final contra o Palmeiras e não joga absolutamente nada. Então, toda final contra o Palmeiras é assim, toda decisão contra o Palmeiras é assim, já tá me estressando já. Mas tudo bem, vamos falar do jogo? Porque o Palmeiras, ele começa melhor, né? Ele até assusta o Santos ali com 40 segundos, com a bola já no fundo da rede. Sorte que estava impedido, né? Então a gente teve um tempinho a mais para poder sonhar. E nesse tempinho a mais que a gente teve, o Santos, ele melhora na partida, né? O time começa a se encontrar ali. Mas antes de tudo isso acontecer, teve um pequeno erro que o Cleiton cometeu logo no início da partida. Na verdade, antes mesmo da bola começar a rolar. Foi na escalação inicial do time. Ele colocou a Gi Oliveira como zagueira. A Gi Oliveira, ela é lateral e às vezes ela não consegue fazer bem nem mesmo a função dela. Ela não vinha desempenhando um bom papel jogando na posição dela. E ele coloca essa jogadora que não vinha fazendo um bom papel na própria posição improvisada, sendo que tinha Kaká no banco. Fica aqui o meu questionamento do porquê. Eu acredito que o Santos já começou errando aí, e não à toa os dois gols do Santos saíram em erros da própria Gi Oliveira. Então, enfim, já deixa claro, né, o porquê da minha indignação inicial no início da partida, justamente por conta disso. Mas enfim, o Santos, depois desse gol anulado do Palmeiras aos 40 segundos, ele até tem o gol anulado também por impedimento, ambos foram por impedimentos inclusive bem marcados, mas a questão é que o Santos começa a equilibrar um pouco o jogo, começa a criar um pouco de jogadas, só que assim, chega um certo momento que o Palmeiras, ele para, o Palmeiras consegue manter o equilíbrio com o Santos até os 15 minutos ali de jogo do primeiro tempo. A partir dos 15 minutos, dos 20 minutos pra frente, o Palmeiras, ele não consegue chegar mais na área do Santos, ok? Isso é um fato, mas isso também não significa que o Santos jogou bem. Na verdade, o Santos, ele conseguiu marcar muito bem a equipe do Palmeiras, conseguia pressionar bastante, e isso fez com que as jogadoras do Palmeiras errassem os passes e a bola sobrasse pra gente. A gente sempre estava recuperando a bola ali. Acontece que o Santos esbarrou, quando chegou ao ataque, em impedimentos. O Santos, em todas as boas oportunidades que teve no ataque, esbarrou em impedimento, né? E todos foram impedimentos bem marcados. Às vezes, não, né, na maioria, não precisou do VAR, né? Só no lance que a bola entrou mesmo no gol. Mas nos outros lances, foram impedimentos marcados em campo antes da conclusão da jogada e foram impedimentos bem marcados. Então, assim, o Santos mais uma vez esbarrou nessa questão de impedimento que vinha acontecendo aí ao longo do campeonato, em alguns jogos que eu até mencionei para vocês. Até mesmo no Brasileiro a gente sofria muito com a questão do impedimento, e foi uma coisa que aconteceu muito ontem e atrapalhou muito o jogo do Santos, porque a maioria das nossas jogadas eram paradas por impedimento. No segundo tempo, o Palmeiras meio que consegue voltar a equilibrar a partida e começa a criar mais, né? E é quando saem os gols do Palmeiras. Foram dois lances que, assim, por mais que o Palmeiras estivesse fazendo a parte dele, né, de criar jogadas e tal, eu não consigo tirar da conta da Gi Oliveira os gols que a gente tomou, porque foram gols que aconteceram em lances que ela estava na marcação e ela falhou, né? Aí a gente pode entrar no mérito se foi um lance técnico ou não, e enfim. Mas não tira o fato dela ter falhado nos lances.
A Júlia Oliveira é uma jogadora que, na área, ela é muito boa de cabeça. Tanto é que ontem ela quase fez um gol de cabeça em uma jogada. Então, assim, ela tem os seus pontos positivos. Mas as falhas que ela comete jogando na posição dela, na lateral, acabou prejudicando muito o futebol dela. Porque ela tem que ser excelente, né, ali, na posição dela. E quando ela não é, aí começa a ter um problema. E ontem ela não estava jogando nem na posição dela. Ela estava improvisada de zagueira. Então, o que torna tudo pior. A culpa é da Gi Oliveira? Podemos culpar a Gi Oliveira por ter falhado? Talvez. Mas a gente também pode culpar o Cleiton por ter escalado a Gi Oliveira como zagueira improvisada ali numa final de campeonato, onde o Santos já entra em campo com a desvantagem do resultado, com a desvantagem de jogar fora de casa, sendo que tem uma jogadora da posição no banco para colocar ali. Então, assim, é complicado a gente querer criticar a jogadora, né, por ter falhado no lance, mas a gente também tem que ver que não foi só questão da jogadora falhando no lance, mas ela estava fazendo uma posição que não era dela. Então, a gente também tem que dividir essa parcela de culpa desses 2 gols que a gente tomou do Palmeiras, ambos em que a jogadora, enfim, estava na marcação ali e não conseguiu fazer bem a marcação, acabou ficando para trás no primeiro lance. O primeiro gol foi o da Bia Zanerato, né? Um golaço, diga-se de passagem. Mas, assim, foi uma jogada que ela se antecipou na marcação e não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para a Bia Zanerato e, enfim, deu no que deu. Segundo o Dari Borges, a mesma coisa. Foram dois gols, assim, que as jogadas, elas não foram parecidas, né? O desenrolar da jogada, mas a forma que o gol foi feito e a forma que aconteceu a jogada foram muito semelhantes, né? A gente tomou 2 gols muito semelhantes, da Bia e da Ari Borges. Sobre a Bia Zanerato, gente, o que a Bia Zanerato bateu ontem naquele meio campo do Santos é brincadeira, né? E não levou um cartão, né? A Edna ontem, ela passou um pano muito bonito para jogadoras do Palmeiras que fizeram falta adoidado no meio campo e não tomaram cartão. Eu sei que muitas vezes não muda nada no jogo, uma falta, mas às vezes muda muita coisa, né? Porque, enfim, é posse de bola que a gente tá falando. Porque se o Santos tá com a bola, sofre uma falta, o Palmeiras recupera a bola, mas a falta é marcada, a posse volta pra gente. Então, começa uma nova jogada ali. Sem falar dos cartões, né? Ela começou amarelando as jogadoras do Santos, né? Ela amarelou a Tayla, a Gi Oliveira, e teve outra que tomou cartão também, que eu não me recordo agora, mas acho que foram 3 cartões que o Santos tomou. Não sei se foi pra Cristiane, não sei, não lembro. Eu sei que foram acho que 3 cartões que o Santos tomou, mas o Palmeiras bateu o tempo inteiro e não tomou cartão, só no final da partida. Então, assim, às vezes nem falta ela marcava. E a Taizinha, o tanto que a Taizinha apanhou ontem em campo, é sacanagem. É sacanagem. Mas, enfim, é aquilo, né? Não vai mudar mais nada na nossa vida mesmo. A gente só deixa aqui como uma observação, porque eu achei que muitos lances ali, muitas faltas ali, eram para amarelo e a Edna, ela não aplicou o cartão e muitas vezes nem marcou a falta. Eu só falo mesmo porque é como eu sempre digo pra vocês, às vezes é chato e repetitivo eu bater na mesma tecla, sendo que sempre acontece, ou pelo menos na maioria dos jogos acontece. Mas eu falo porque é pra isso que eu criei o canal. É pra falar sobre isso. Porque eu sei que se passar amanhã, ou no caso hoje, em qualquer programa esportivo, eles vão ignorar esse fato. Por isso que eu falo, mesmo que às vezes fica chato, repetitivo, eu ficar batendo nessa tecla, mas eu acho que tá no meu papel falar sobre isso. Mas é isso, gente. A gente tomou os 2 gols, né? O Palmeiras abriu 2-0, né? E daí ficou muito complicado a nossa situação, porque a gente precisaria fazer 3-2 ali para poder levar o jogo para os pênaltis ou 4-2 para poder ser campeã ali, de fato, nos 90 minutos. O que não aconteceu, a Kathleen ela entrou no segundo tempo e descontou, marcou o gol do Santos, mas não foi o suficiente, né? A gente acabou ficando com o vice-campeonato mesmo. E eu entendo que é importante essa final depois de tanto tempo longe de uma final. Mas ainda assim fica aquela sensação de que a gente podia ter ido mais longe, conquistado o título. O ido mais longe é do de fato conquistar o título, né? Porque a gente vinha jogando bem, né? A gente jogou muito bem os 2 jogos da semifinal. E a gente chegou pra final, acho que acredito, muito despreparado. Muito despreparado. E eu esperava que o Santos tivesse apresentado mais futebol
Ou pelo menos, sei lá, 30% do que a gente apresentou contra o São Paulo. Pelo menos isso. Mas não aconteceu. Agora a gente tem que se contentar com o vice-campeonato. Mas tudo bem. E mais uma final, mais uma decisão que a gente perdeu pro Palmeiras, né? Meu Deus. Toda vez isso. Tá estressante. Bom, gente, como eu disse, esse é o último pós-jogo desse ano. Eu queria que tivesse sido diferente, mas tudo bem. Faz parte do futebol. E ano que vem tem mais, tá, gente? Ano que vem tem mais pós-jogos. E eu vou falar também pra vocês aqui na aba comunidade, nos shorts aqui no YouTube, sobre as contratações das sereias pra próxima temporada. Eu vi muitos boatos aí, muitas notícias que estão saindo sobre jogadoras que estão chegando. Alguns nomes me agradaram muito, mas eu não quero falar disso ainda porque eu gosto de falar quando realmente já tá concretizado, porque eu não quero me iludir, né, com nome de jogadoras. Às vezes pode ser que a gente fale de uma jogadora aqui e ela não chegue, tanto pro feminino quanto pro masculino, vale isso que eu tô falando. Só gosto de falar quando de fato tá assinado com o clube e não tem como voltar atrás. Mas enfim, eu vou manter vocês atualizados e eu quero dar um recado também já sobre o próximo ano, sobre o primeiro mês do próximo ano, janeiro, quando começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu vou fazer a cobertura de todos os jogos do Santos aqui no YouTube, pelo YouTube Shorts, os vídeos curtos aqui do YouTube. Eu vou trazer resultados, quem marcou os gols, enfim. Todos os jogos do Santos eu vou trazer pra vocês no YouTube Shorts, então vai ter muito conteúdo em janeiro, já da Copa São Paulo, e também os vídeos longos aqui do pós-jogo do time masculino, já no início do Paulistão. Deixa aqui a opinião de vocês sobre esse jogo, o que vocês acharam. Se vocês também acharam que a gente podia ter conquistado esse título, se vocês tinham esperança que a gente ia conseguir conquistar esse título, que não aconteceu. E o que vocês esperam das sereias pro próximo ano, né? Sabe aquelas resoluções de ano novo? Coloca aqui embaixo o que vocês esperam. E quando tiver contratações novas, eu trago pra vocês também. E renovações de contrato, né? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!